Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou resolver com vocês a prova do ITA de 2020 de Química, que envolve uma questão sobre equilíbrio químico e deslocamento do equilíbrio químico. Essa questão quem pediu para mim foi um aluno meu que está estudando por conta e eu achei uma questão muito bem elaborada. Então continua aí nessa gravação, nesse vídeo, para tu entender e qualquer dúvida me mande um e-mail ou converse aqui no direct. Pontos relevantes sobre essa questão. Muitos vestibulares englobam a síntese da amônia. Por que essa reação é importante e cai bastante nos vestibulares? Primeiro fator é que até hoje a amônia é sintetizada por esse processo conhecido como processo de Haber-Bosch. E segundo, que esse processo de síntese da amônia rendeu o Prêmio Nobel de Química a um dos descobridores deste processo, desta reação e de como fabricar. Então vamos iniciar lendo o enunciado dessa questão. Questão 58, prova da UITA. A amônia, uma das principais matérias-primas da indústria de fertilizantes, é produzida em escala industrial pelo processo conhecido como Haber e Bosch. Nesse processo, uma reação entre hidrogênio e nitrogênio gasosos é catalisada com ferro em um reator mantido a 200 atm e 450 graus Celsius. Sobre essa reação exotérmica, sejam feitas as seguintes proposições. Então, como eu lhe falei, essa reação ela é de suma importância por conta que Haber ele recebeu o Prêmio Nobel por ter descoberto como sintetizar a amônia ou melhorar esse rendimento. A alternativa 1, ela fala o seguinte: o aumento da pressão do reator mediante a adição de um gás inerte aumenta o rendimento do processo. Vamos analisar essa questão. Primeira coisa, o que nós precisamos fazer para resolver esta questão? Escrever a equação de síntese da amônia. A equação de síntese da amônia é o processo que reage hidrogênio gasoso mais nitrogênio também gasoso. Essa reação encontra-se em equilíbrio químico, produzindo o gás amônia, que também é gasoso. O que nós deveremos fazer agora, nesse momento, é balancear esta equação. Então, balanceando esta equação, nós vamos ter o número 2 aqui, 2 nitrogênios ao lado esquerdo, 2 nitrogênios ao lado direito. Mas agora nós ficamos com 6 hidrogênios ao total como produto. Para nós termos 6 hidrogênios, nós vamos ter que multiplicar por 3 a quantidade de mols de hidrogênio. Balanceada a equação, agora vamos começar a resolver. Segundo fator que eu pergunto para vocês, e é importante nessa questão, neste enunciado. Olha o que ele fala, o aumento de pressão no reator devido mediante a adição de um gás inerte. Ou seja, quando nós falamos de deslocamento de um equilíbrio químico, nós temos que pensar que a pressão vai deslocar. A pressão desloca um equilíbrio químico quando nós analisamos o volume do sistema. Essa é a sacada desse exercício. Então, por exemplo, a pressão ela é significativa no deslocamento do equilíbrio químico quando ocorre uma compressão do sistema ou uma expansão do sistema. Aí nós vamos falar que a pressão desloca um equilíbrio químico. Então, aquela história, aumentando a pressão, o que nós vamos falar? Que o equilíbrio vai deslocar por lado de menor volume. Ok? Diminuindo a pressão, esse equilíbrio desloca para o lado de maior volume molar. Neste nosso exemplo, se nós variássemos a pressão através de compressão ou expansão do sistema, aumentando a pressão, deslocaria o equilíbrio para a direita, aumentando o rendimento do processo. Porém, o que nós temos que relembrar e tem que ficar bem frisado para vocês? Que esta pressão, o aumento da pressão neste caso é mediante a adição de um gás inerte e não pelo fato de que ocorreu uma compressão ou uma expansão do sistema, e sim pela adição de um gás inerte, ou seja, não ocorreu variação de volume do sistema. Então, neste exemplo, a pressão não vai deslocar o equilíbrio químico. Essa é a primeira maneira que nós vamos pensar, ou seja, essa alternativa ela está errada, porque neste exemplo a pressão
ocorreu pela adição de um gás inerte e não pela variação de volume do sistema. Então não ocorre deslocamento de equilíbrio. Segunda forma que nós podemos pensar é que o momento em que nós, se tu for escrever a constante do equilíbrio em função da pressão, nós escreveríamos que isso é igual a Kp, em alguns lugares se usa Qp, quociente, é a mesma linha de raciocínio, e isso daqui depende da pressão parcial de NH3 elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial de H2 elevado ao cubo, que multiplica a pressão parcial de N2. Certo? O momento em que nós adicionamos um gás inerte neste sistema, o que significa um gás inerte? Significa que esse gás não reage. Então esse processo é sem reação química. Não ocorre uma reação. Ou seja, não há consumo nem de reagente nem de produto. Não ocorrendo variação da concentração, não há deslocamento de equilíbrio. Segundo passo, o momento em que nós adicionamos um gás inerte a esse processo, as pressões parciais destes gases não alteram. Se não altera a pressão parcial dos gases, não ocorre uma modificação de concentração. Não ocorrendo modificação de concentração, quantidade de reagente, não deslocam o equilíbrio. Então a alternativa 1 está falsa. Não há um aumento de rendimento no processo pela adição de um gás inerte. Alternativa 2. O uso de um catalisador mais efetivo aumenta o rendimento do processo. O que um catalisador faz? Um catalisador apenas, isso daqui também é bastante cobrado nos vestibulares. Um catalisador, ele apenas aumenta a velocidade de uma reação. Por que ele aumenta a velocidade de uma reação? Porque ele diminui a energia de ativação. O que nós poderíamos afirmar é que o equilíbrio é alcançado mais rápido ao adicionar um catalisador. Porém, este equilíbrio ele não é deslocado para nenhum dos dois lados pelo efeito da adição de um catalisador. Então, não aumenta o processo da reação, o rendimento da reação. Alternativa falsa. Alternativa 3. Uma vez atingido o equilíbrio químico, não ocorrem mais colisões efetivas entre moléculas de H2 e N2. De novo, vou escrever aqui a equação em equilíbrio. 3H2 mais N2 em equilíbrio químico com a formação de 2NH3. Todos eles estão no estado gasoso, ok? No estado gasoso. Qual que é a ideia de um equilíbrio químico? Um processo dinâmico, que tem a velocidade de reação direta igual à velocidade de reação reversa. Ou seja, nesse processo as reações não cessam, as reações continuam. Tanto a reação que eu vou chamar de ter velocidade 1, que é a direta, quanto a de velocidade 2, que é a reversa. Então, se a reação direta continua, significa que a reação, ou melhor, que ainda está ocorrendo reação entre hidrogênio e nitrogênio. Consequentemente, ocorre colisão entre essas moléculas. A alternativa 3 está falsa. Ok? 4. A 4 fala o seguinte: considerando que ainda exista superação de energia de ativação, ou seja, estamos considerando que ainda está ocorrendo uma reação, a redução da temperatura do reator diminui a velocidade da reação, mas favorece a formação de amônia. Então, novamente eu vou escrever aqui a reação 3H2 mais N2, que está em equilíbrio químico com 2 mols de NH3. Olha só, no início no enunciado, no início, ele falou que essa reação é uma reação do tipo exotérmica. Se a reação é uma reação exotérmica, significa que o ΔH dessa reação é negativo. Ou melhor, que o ΔH dessa reação é menor que zero. O que significa isso? Então nós podemos pensar que a reação direta é uma reação com ΔH negativo, ou seja, direto o processo é exotérmico. A reação reversa
a reação contrária, então, a reação que vem para a síntese dos produtos, o ΔH ele é positivo. O processo, ele tem um processo que ele é endotérmico. Então, embora, preste bem atenção, ainda está ocorrendo reação, porque ele diz que superação da energia de ativação, a redução da temperatura diminui a velocidade de uma reação. O que acontece quando nós diminuímos a temperatura, pensando em número de colisões? Diminui a temperatura, há uma menor energia cinética, menos vibração, menos choque. Ocorre uma diminuição da velocidade quando nós diminuímos essa temperatura. Beleza? Tá certo? Agora, olha só, ele está dizendo que ao diminuir a temperatura, favorece a formação da amônia. Por que favorece a formação da amônia? Lembra que nós podemos aumentar a temperatura no equilíbrio químico e diminuir a temperatura. Quando nós aumentamos a temperatura, nós fornecemos energia térmica. Ao fornecer energia térmica, sempre o processo endotérmico tem preferência. Então, ao diminuir a temperatura, o processo exotérmico tem preferência. Nesta equação, nesta proposição, nós diminuímos a temperatura. Então, se diminuir a temperatura, há um deslocamento do equilíbrio em função do lado exotérmico. Nesta reação, o lado exotérmico é o lado dos produtos, da síntese da amônia. Então, se nós diminuirmos a temperatura, diminui a velocidade, porém, ocorre um favorecimento da produção de amônia porque desloca o equilíbrio para a direita. Então, a alternativa 4 ela está correta. Resposta, então, para esta questão, apenas a alternativa 4. Resposta letra E. Tranquilo? Então, questãozinha do ITA proposta pelo meu aluno Lucas está resolvida, está gravada, problema resolvido. Você tem alguma dúvida? Pode mandar para mim um exercício. Manda, que assim que possível eu respondo e gravo uma aula para vocês. Muito obrigado pela atenção, eu espero que vocês tenham entendido essa questão.